Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Que bênção, que privilégio, que honra podermos, mais uma vez estarmos aqui. Eu aqui do outro lado da telinha, você aí com a sua Bíblia na mão, para nós estudarmos, meditarmos, buscarmos direcionamento na palavra, buscarmos conhecimento, queridos, como é maravilhoso sermos libertos da mentira, do engano, né? Como é maravilhoso nós podermos abrir a palavra do Senhor, meditar nela, entender ela e não sermos enganados, né? Por isso nós estamos aqui. Sejam todos bem-vindos, você que já está aqui no canal desde o começo, você que está chegando agora, que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Este canal aqui é para nós crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? Estamos aí estudando e só aprende quem se dedica, quem dedica tempo, quem se esforça, né? Quem é humilde, quem não é humilde não aprende, né? Os soberbos, eles não aprendem, mas os humildes, aqueles que têm um coração ensinável, aqueles que têm o desejo de aprender, aqueles que têm curiosidade de aprender, esses sim, esses aprendem, né? E a proposta aqui é que você confira na sua Bíblia tudo que eu estou passando para você aqui, tudo que nós estamos estudando aqui, que você marque os textos, que você vá na sua Bíblia, que você estude, que você busque, que você confira, que você não tome decisões precipitadas, que você não julgue antes de você se dar o benefício da dúvida, de você conferir com seus próprios olhos. Ok? Então vamos estudar, nós estamos alguns vídeos, estudando aí sobre o reino, conhecer essa mensagem do reino, ela é necessária e urgente. Jesus, ele pregou sobre o reino, como eu disse no vídeo de ontem. João Batista pregou a chegada do reino, sobre a vinda de Jesus. Jesus falou sobre o reino, os discípulos falaram sobre o reino, os profetas falaram sobre o reino. E aí muitas das vezes nós trazemos esse assunto e as pessoas se perguntam, da onde ela está tirando isso? Da onde vem essas coisas? Porque nós fomos a vida inteira ensinados ao evangelho de cruz, a salvação e o evangelho que Jesus pregou, que os discípulos pregaram, que é o evangelho do reino. A gente não vê as pessoas falar, a gente não vê as pessoas pregarem, dentro da denominação, tem sim pessoas que despertaram, pessoas que têm esse conhecimento falando, não dentro da maioria, não todas, mas da maioria das denominações. Então, às vezes, você que vai na sua denominação, que não tem o costume de ouvir esse tipo de ensinamento, de ouvir essa palavra, você pode se assustar, você pode achar estranho, você pode achar diferente, mas antes de você julgar, estude os textos, peça a Deus o entendimento do Espírito Santo, o entendimento da palavra, que o Espírito Santo ele vai te revelar, vai te entender. Você vai começar a estudar e você vai começar a entender que Paulo pregou sobre o reino, os apóstolos todos, o próprio Jesus, João Batista, todos eles falavam, era a mensagem que eles pregavam, era a mensagem do reino, até porque Jesus ainda não tinha sido morrido, não tinha ainda o evangelho de cruz. Então o evangelho que eles pregavam era o evangelho, do reino, eles pregavam o reino, João Batista e os profetas. E a mensagem que Paulo traz é a mensagem de cruz, a mensagem de um Cristo ressurreto, que cura, que salva, que liberta, mas também é a mensagem de um reino, que é o desfecho de tudo isso, o propósito de tudo isso, Sem a mensagem do reino não faz sentido, a história ela não fica completa. Por isso nós estamos aqui, pregando essa mensagem, a mensagem do reino. E hoje nós vamos falar sobre o território, Porque falar de reino é falar de governo. O reino está ligado a um governo,
E nós vimos aqui essas 4 dimensões do reino, né? A primeira delas, que é o rei, a segunda, que é o governo, aqueles que governam junto com o rei. A terceira é o povo, né, que é governado, né, pelo rei, pelo governo, e o território, né? Todo reino ele tem que ter um território, né? Todo reino tem um trono, todo reino tem um território, todo reino tem um poder, né, que governa, né, um governo, e tem os povos, tem que ter pessoas para governar, porque afinal de contas, qual é o sentido de um reino se ele não tem quem governar? Um reino vai subsistir como se ele não tem ninguém para governar, né? E tem que ter também o território, que é o espaço geográfico, é onde aquele reino, né, domina, os domínios do reino, o governo do reino territorial, o território do reino, né? E hoje nós vamos entender um pouquinho, né, o que a palavra nos ensina sobre essa questão do território do reino, né? Eu tenho certeza absoluta que você, assim como eu, já ouvi falar que a terra vai, né, que o mundo vai se acabar, que a terra vai se acabar, que vai ser tudo destruído, né? A gente cresce ouvindo isso, ouvindo das pessoas, e a gente nunca vai à fonte, né? A fonte fidedigna, que é a palavra de Deus, para nós conferirmos. O mal da gente é não conferir na palavra de Deus tudo aquilo que as pessoas dizem para nós, né? Porque se nós fôssemos, né, prudentes, se nós analisássemos, nós não seríamos tão enganados, e por tanto tempo, por tantas pessoas que, na maioria delas, nem são por maldade, são porque elas aprendem errado e elas acabam passando errado também. Então, vamos entender um pouco mais desse reino, né? Vamos começar aqui no Salmo 116, versículos 15 e 16, diz assim, ó. Anotem, queridos, anotem todas as passagens e estudem, confiram na Bíblia de vocês, ok? Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou, algumas versões está, ele deu aos filhos do homem, ou ao homem, né? Nessa versão aqui está ao homem. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu ao homem. O céu pertence a Deus, o céu é o trono de Deus, é onde está o trono de Deus, é a habitação de Deus, é o céu. E a terra Deus deu, né, para o homem. Mas será que Deus deu essa terra para o homem por um período de tempo, né? Já que a vida do homem, né, ela tem uma duração. Por quanto tempo Deus deu essa terra para o ser humano, para o homem, assim como ele diz aqui no Salmo? Olha só, vamos andar um pouquinho aqui, ó, Salmo 125, conhecido de todos nós, né? Eu creio que todos nós conhecemos esse Salmo, diz o seguinte, ó. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Assim, o Senhor, que permanece para sempre, como os montes cercam Jerusalém. Assim, o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Então, vocês viram que nesses 3 versículos, né, Deus deixa claro que os montes, né, que o monte Sião, que ele não se abala e que ele permanece para sempre. Aí eu queria perguntar para você, na sua visão, qual que é o conceito de sempre? O que é sempre para você? Sempre para você é um período de tempo ou sempre para você é algo atemporal? Porque Deus diz aqui nos Salmos que o monte, né, que fica
ao redor de Jerusalém, que aqueles que confiam no Senhor, que são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cerca Jerusalém, assim o Senhor protegerá o seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, ou seja, os ímpios eles não vão ficar para sempre sobre a terra. O mal não vai permanecer para sempre sobre a terra. Há um limite do mal, da atuação, do agir no mal na terra. Porém, né, a terra foi dada aos justos para sempre. Aí eu pergunto para você, se a terra foi dada para os justos para sempre, o que é sempre para você? O que você entende por sempre, né? Então, olha só. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 4, fala assim, ó. Geração vem e geração vão. Gerações vêm e gerações vão. Mas a terra permanece para sempre. A terra permanece para sempre, né? E sempre é sempre. Eu entendo que sempre não tem fim. Para mim, sempre é para sempre mesmo, né? E não é outra terra. É esta terra, porque quando Deus ele faz a promessa para Abraão, Deus diz que vai dar como herança a terra da sua peregrinação. A terra que Abraão peregrinou não foi outra terra. Abraão não peregrinou no céu nem em outra terra, senão essa que nós estamos. E essa foi a terra prometida, foi a terra que Deus prometeu a Abraão, né? Para sempre, né? Então vamos avançar. Anotem aí. Vão anotando aí os textos para vocês conferir, para vocês não acharem que eu tô falando bobeira. Então, recapitulando, Deus, né? Os céus é a habitação de Deus e ele deu a terra aos filhos dos homens. E não só deu por um período de tempo, por um tempo, não. Ele deu para sempre. E para sempre é para sempre, né? Então, aqui, ó, o capítulo 9 de Isaías, ele é um capítulo extraordinário. Extraordinário. Ele fala sobre o nascimento do Messias, né? Isaías está aqui profetizando sobre o nascimento do Messias. Eu não vou ler todo, mas eu recomendo que você leia. Leia, queridos, é extraordinário, é maravilhoso. Leia esse capítulo 9 de Isaías. Eu vou ler só uns versículos aqui, ó. Olha aqui, ó. Para vocês entenderem, né, este governo, vocês entenderem que esse governo é um governo que vai ser estabelecido aqui na terra e que ele não tem fim, é o governo do Messias, simbolizado, como eu disse para vocês no vídeo de ontem, né, por aquela pedra, né, que simboliza o reino que vem para destruir os reinos dessa terra, né, destruir os reinos, não a terra. Destruir os reinos dessa terra, destruir o domínio de Satanás sobre essa terra e fundar, né, o reino do Messias que terá início na sua segunda vinda para sempre. Então, olha só, isso já foi profetizado antes do Messias vir, antes da sua primeira vinda. Os profetas já profetizavam e já falavam sobre isso. Olha só, ó. Olha aqui, ó. Capítulo 9 de Isaías, a partir do versículo 6. Olhem só o que diz aqui, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Então, olha que coisa extraordinária. Aqui o profeta está profetizando a vinda de Jesus, ó, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo, né, estava sobre ele. Ele veio trazendo o governo, né? Só que na sua primeira vinda, ele não veio para estabilizar o seu governo, ele não veio como
rei, na sua primeira vinda, ele veio arrumar a casa primeiro, quando eu falei nos vídeos, né, anteriores. A primeira vinda de Jesus foi para restaurar a aliança, foi para conectar, né, os gentios na videira, na oliveira, que é Israel. Foi para a salvação de todo aquele que crê. Jesus veio renovar a aliança no seu sangue, para depois, na sua segunda vinda, ele vir reinar. Os judeus esperavam tudo isso aqui que nós estamos lendo e aprendendo. Os judeus esperavam esse rei messiânico, esse descendente de Davi, que iria ocupar o trono de Davi e ia libertar a nação de Israel na sua primeira vinda. Só que estudando a Bíblia, a gente percebe que esse reino, esse reinado que eles aguardavam, né, essa vinda de um Messias para restaurar o tabernáculo caído de Davi, subir, assentar no trono de Davi e reinar sobre Jerusalém, vai ser no milênio, vai ser na sua segunda vinda. Então, olha só, ó. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Olha, ó. Ele estenderá o seu domínio. Ele estenderá o seu domínio, porque na sua vinda, né, houve uma ampliação. Agora não era só o povo da nação de Israel. O seu sacrifício abrangeu todos os povos e nações da terra. Então houve uma expansão do reino. Antes o reino, né, era só para os judeus. Quando Jesus ele vem, ele restaura a aliança no seu sangue. Então esse reino é ampliado e a sua graça alcança a todos que crê. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Quando que vai haver paz sem fim sobre o trono de Davi? Quando Jesus, que é o descendente de Davi, se entrar no trono para reinar, né? Aí haverá, o que está escrito aqui, ó, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Então, o seu reino será estabelecido e mantido, não só estabelecido, ele vai ser estabelecido e ele vai manter para sempre, né? Desde agora e para sempre. Você viu que coisa extraordinária? Anota aí para você conferir, ó. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou ler para vocês, ó, o capítulo 60 de Isaías. Queridos, que vocês tenham prazer na leitura da palavra do Senhor, que o coração de vocês queime, que vocês desejem a palavra do Senhor, assim como você deseja a água, assim como seu corpo deseja alimento físico, assim como seu corpo deseja, tem sede de água. Que assim seja o seu desejo em estudar essa palavra, em se alimentar dela. Porque aqueles que bebem dessa palavra, como Jesus diz, ele é uma fonte a jorrar, ele está sempre saciado e jorrando. Então vamos lá, ó. Capítulo 60 de Isaías vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a glória de Sião. O que é a glória de Sião? A glória de Sião é quando Jesus ele restaurar, né, a terra e sentar para reinar. Quando Jesus vier na glória do seu Pai, com os anjos no céu, qual que é a condição da terra? A terra vai estar devastada, desolada, vai ter passado as pragas, né? A grande tribulação, as pragas, a terra vai estar devastada. Então, Jesus ele vai, né, restaurar essa terra para que o seu governo milenar aconteça. Então, aqui vem falando da glória de Sião, da glória de Jerusalém. E se você prestar bem atenção, você vai ver que nada disso aqui se cumpriu. Não faz sentido dizer que isso aqui se cumpriu. Presta atenção, olha lá, ó. Abre bem os seus olhos e os seus ouvidos agora para você ouvir atentamente o que vai acontecer no futuro, ó. Levantem-se, refuja,
porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Quem é esse você? Ao qual o texto vai sempre referir, é sobre Jerusalém. Isso aqui é o que vai acontecer em Jerusalém. Jerusalém será o centro do governo do Messias. É de lá que vem a lei. Lembra que a gente leu ontem? De Jerusalém vem a lei. Então, é de lá que vai ser o trono. Então, é de lá que vai ser a glória de Sião. Então, esse capítulo aqui está referindo-se ao centro do trono do Messias, a Jerusalém, Sião. Ó. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos. Todos se reúnem e vêm a Jerusalém. Todos vão a Jerusalém. Lembra lá em Isaías 66? De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. É isso que está se referindo aqui, ó. Olha só, ó. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então você o verá e ficará radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida e você será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações. Por que está dizendo aqui que em Jerusalém, a você que é Jerusalém, virá a riqueza das nações? Porque as nações subirão de ano em ano para adorar em Jerusalém na festa dos tabernáculos, que é a festa das colheitas. Então as nações levarão, né, as suas riquezas para Jerusalém, para adorar. Por isso aqui está falando, ó, será trazida a você, no caso Jerusalém, as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efa. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando louvor ao Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros do Neboiate a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Esse templo aqui está descrito lá em Ezequiel, do capítulo 38 até o capítulo 41, está descrito as descrições desse templo a qual ele está se referindo aqui, ó. Quem são esses que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos com prata e ouro, em honra ao Senhor e ao seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Quem é o Santo de Israel que se revestiu de esplendor? O Messias, o Rei que estará no trono. Estrangeiros reconstruirão. Por que reconstruirão? Porque a terra, né, vai estar... como é que se diz? Jesus vai restaurar a terra e eles vão reconstruir. Lembra quando Isaías fala que eles construirão casas, não para que outros habitem, mas eles vão construir casas, vão arar a terra. Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Estrangeiros reconstruirão os seus muros e os seus reis a servirão. Com ira eu os feri, mas com amor mostrei a vocês compaixão. E as suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas de dia e de noite, para que tragam a vocês as riquezas das nações. Olha aí, com seus reis e suas comitivas, as riquezas das nações será levada para Jerusalém. Pois a nação e o reino que não
a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. Lembra que lá em Zacarias diz que as nações que não forem adorar, né, anualmente em Jerusalém, não levarem né, as suas riquezas e não quiserem, elas serão castigadas com a falta de chuva. Está lá no capítulo 14 de Zacarias. A glória do Líbano virá a você, juntos virão o pinheiro e os cipresses para adorarem o lugar do seu santuário. E eu glorificarei o local em que pisarem os seus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que eu desprezo se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião, do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho. Deus vai fazer de Sião um orgulho, uma alegria para todas as nações. Por quê? Porque Sião será o centro do governo, né? Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu trarei a você ouro, e em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, trarei a você bronze, em vez de pedra, ferro. Farei da paz o seu dominador. Olha aí, o reino de paz e justiça, né? E da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra. Lembra que ontem nós lemos também que o Senhor Deus diz que não haverá guerra e nenhuma nação, né, lutará contra outra nação e que eles não aprenderão mais a guerra. Olha aqui, ó. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. E o sol não será mais a sua luz do dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Olha aí, eu vou ler de novo esse versículo, ó. Para isso ficar gravado na sua memória, para você entender, ó. Então todo o seu povo será justo, olha aí, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para manifestação da minha glória. Viu? Vocês entenderam? É para sempre, queridos. Para sempre, é para sempre. Olha só. O governo do Messias que vai se levantar para assumir, né? Quando ele destronar as potestades, os principados, Satanás, o falso profeta. Quando esse governo, né, que tem tempo determinado para estar aqui agindo, for aniquilado e Jesus sentar no seu reino para reinar, é isso aqui que vai acontecer. É isso aqui, é o seu reino, é o reino de paz e justiça, né, que Jesus promete. Então, olha o que diz aqui em Daniel 2,44, ó. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Que rei é esse? Aqui, ó, Daniel está falando dos reis da estátua, o último lá da estátua, lá dos pés de barro e de ferro. Então, Daniel está falando que na época desses reis, ó, no finalzinho, ó, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Que reino é esse? É o reino do Messias, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. O Messias vai assumir e vai ser para sempre. Esse reino não vai ser
né, administrado, né, por nenhum outro povo, por nenhum outro rei, porque agora, quando Jesus sentar para reinar, vai ser para sempre. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este reino, qual reino? O reino do Messias, o reino messiânico. Olha aqui, ó, Miqueias, capítulo 4, versículo 7, ó. Olha aí Deus falando, ó. Farei dos que tropeçam um remanescente, dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles, aonde? No Monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. O Senhor vai reinar sobre eles do Monte Sião. Onde é o Monte Sião? O Monte Sião é no céu? Não. Então não é no céu. Então, ó, o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Daquele dia em diante. Que dia em diante é esse que o texto está se referindo? Daquele dia em diante, a partir da vinda, quando Jesus vem e assume o trono, senta lá, ele restaura o tabernáculo caído de Davi. Ele senta para cumprir aquilo que a profecia fala sobre ele, né? Que Deus, ele ia suscitar um descendente de Davi para ocupar o seu trono. Então, quando Jesus sentar para reinar, daquele dia em diante, ó, ele vai reinar no Monte Sião. O reinado de Davi não foi um reinado do céu. Davi reinou na terra. Onde foi que Davi reinou? Em Jerusalém, em Sião. E é lá que Deus vai reerguer esse tabernáculo. É lá que Deus vai restaurar esse reino. É lá que Jesus vai sentar para reinar. Por isso aqui fala, ó, o Senhor reinará sobre eles no monte. Eles quem? As nações, que eu acabei de falar aqui, ó. Sobre as nações, que está aqui, ó, se referindo logo no versículo acima, ó. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Ali vai começar o reinado do Messias, o reinado profetizado por Daniel na estátua lá, aquele reino que vem, né? A pedra que vem para esmiuçar, para acabar com esse reinos de injustiça da terra e para reinar o seu reino de paz e justiça. E será em Sião e para sempre. Onde é Sião? Sião é aqui na terra, em Jerusalém, né? Entenderam, queridos? Então, olha só. Vou ler mais um texto aqui, para a gente fechar esse estudo de hoje, ó. Estão anotando, queridos? Estão anotando? Ó. Anota aí no seu bloquinho, ó. Hebreus, vamos procurar Hebreus aqui. Olha, é tão impressionante que o que está escrito aqui, olha como o escritor de Hebreus, ele tinha como base bíblica o Antigo Testamento, porque o que está escrito aqui em Hebreus é a mesma coisa que está escrito em Hebreus, está escrita lá no Salmos. E eu vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Hebreus, capítulo 1, versículo 10 e 12, diz assim, ó. E também diz, no princípio, o Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto. Como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim.
Olha só que coisa impressionante. Aqui está falando que a terra, ela será trocada como se troca uma roupa. Sabe quando tira uma roupa suja e coloca uma roupa suja? Por que Deus fala assim que ele vai fazer novos céus e nova terra? É nesse sentido, é no sentido de restauração. Deus vai tirar essa roupa velha que tá falando aqui, ó, envelhecida, manchada pelo pecado, envelhecida como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Deus vai trocar, vai tirar toda a sujeira, toda a mácula do pecado, a iniquidade, vai tirar toda essa sujeira da terra e vai colocar uma roupa nova na terra, a terra vai ser renovada. Por isso o Senhor Deus fala, e farei nova todas as coisas. Então olha só, a mesma coisa que está escrita aqui, ó, no livro de Hebreus, tá lá no Salmo 102, ó, Salmo 102, vamos achar aqui o Salmo 102 para você ver que a Bíblia, ela se complementa. Todo o Novo Testamento está tudo fundamentado, embasado no Antigo Testamento. Um complementa o outro. Olha aí, ó. Salmo 102, 25 e 26. Salmo 102, 25 e 26. É exatamente a mesma coisa que está lá em Hebreus. O autor de Hebreus, né, ele entendia a mensagem do reino, ele entendia esse reino e ele vai falar a mesma coisa. Com certeza um estudioso, né, da Taná, ó. No princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerá. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Ou seja, vai tirar a roupa, né? Que aqui é a roupa velha, está simbolizando o mundo velho, esse mundo cheio de pecado, esse mundo cheio, né, de malignidade, e vai dar uma roupagem nova, né? Esse governo que aí está, né, que vai ser destruído pelo Messias quando ele vier, ele vai destruir esse governo e vai dar uma roupagem nova para a terra, vai revestir a terra, vai fazer tudo novo para um novo governo. Um novo governo vai assumir, e quando esse novo governo assumir, ele vai trazer a limpeza, né? Vai trocar, vai tirar o sujo e vai colocar ali a coisa limpa, a roupa limpa, tudo limpo, tudo novo, né? Deus vai fazer tudo novo de novo, como diz na letra daquele hino. Então, queridos, é extraordinário, né? O conhecimento, ele liberta a gente de tanto engano, né? E traz também, ao mesmo tempo, tanta alegria no nosso coração, né? De entender o reino, de entender que Jesus veio aqui nos resgatar, pagar um preço de sangue, para que nós sejamos salvos. Isso todos nós entendemos, porque a mensagem de cruz foi recebida. Todo mundo entende e recebeu a mensagem de cruz. Todo mundo entendeu que Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Mas o que ninguém fala é como será esse depois, né? Tá, Jesus veio, ele morreu, ele nos salvou. E depois, nos salvou para quê? Para fazer o quê? Essa que é a boa nova do reino, essa que é o sentido do reino, né? Do governo, né? Como eu falei no princípio do vídeo, todo reinado, todo rei, ele tem um sistema de governo, né? E nós precisamos entender onde nós estamos inseridos nisso, né? Porque dá sentido para o nosso propósito, dá sentido para a nossa vida, dá uma visão ampla dos acontecimentos. Nós já sabemos de que quando Jesus voltar, ele vai voltar para nos resgatar, para reinar com ele, né? Como será esse reinado? Será aqui na terra, né? Será junto com ele sobre essas nações. Então isso é libertador. É
é impressionante quando você entender o reino, quando você lê todas as passagens da Bíblia, você vai entender que o reino, você já vai ver diferente quando você estudar a Bíblia. E você vê nos evangelhos o tempo todo Jesus falando de reino. O reino dos céus é comparado. Jesus compara o reino do céu a tantas coisas, né? A um fermento que a mulher põe lá na massa. O reino é comparado a um grão de mostarda. Então, quando Jesus veio, ele deixou, né, em nós os princípios do reino. Hoje, os princípios do reino estão em nós. Nós não estamos vivendo o reino ainda, né? Nós estamos aguardando o reino para receber esse reino como herança e a posse da terra e reinar com o Messias. Só que esses princípios do reino, eles já norteiam a nossa vida, os nossos atos. Quais são esses princípios do reino? Jesus falou que o reino dele é um reino de paz, de amor, de justiça, né? E esses princípios do reino, ele tem que estar dentro de nós, né? Vejam, queridos, que Jesus, ele veio aqui, ele pregou a mensagem do reino, né? Ele não blasfemou, ele não pecou, ele não fez nada, né? Fora da características do reino, que é paz, né? Jesus, ele veio nos falar, nos mostrar de um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça. Por isso ele viveu isso, né? Ele viveu o amor, ele pregou o amor, ele mostrou o amor e pregou sobre esse reino e falou sobre esse reino. Então, queridos, pense nisso. Eu espero, acima de tudo, que você tenha entendido. Se você não entendeu, busque a Deus, busque o entendimento, que o Espírito Santo de Deus revele a você essa mensagem extraordinária do reino, né? Para que o seu entendimento, a sua visão, ela seja mais ampliada e você entenda, né? Não pela metade, mas entenda por completo, tá bom? Então, esse é o nosso estudo de hoje, o nosso vídeo de hoje, que você possa meditar e que você possa entender, tá bom? Vamos orar? Querido Pai Celestial, eu te louvo, Senhor, eu glorifico o teu nome santo e bendito. Agradeço, Pai, pela porção da palavra de hoje. Agradeço pelo privilégio que tu nos dá de podermos acordarmos com vida, respirando, andando. Agradeço, Pai, pelo alimento, pelo pão de cada dia que o Senhor Deus tem nos concedido, cada dia as bênçãos inúmeras que o Senhor tem nos dado, mesmo sem merecermos, Pai. Eu sou grata a Ti também pela vida dos meus irmãos, por cada um desses que estão aqui, Senhor. Eu sei que eles vêm até aqui, Pai, porque eles têm sede de conhecimento. E que o Teu Santo e Bom Espírito, Pai, encha, Pai, o coração deles, dê a eles o discernimento, a revelação, o entendimento da Tua palavra, Pai, para que eles, Senhor Deus, sejam, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, para que eles guarde, Senhor, no seu coração a esperança, Pai, desse reino eterno que está logo aí, Pai, que já está chegando. Esse reino de paz, esse reino de amor, esse reino de justiça, ao qual o Senhor preparou para aqueles que temem ao Senhor desde antes da fundação do mundo. Então, Pai, nos prepara para entrar nesse reino, nos prepara, Senhor Deus, para estarmos prontos quando Jesus voltar, Pai, para reinar, quando Jesus voltar para sentar no seu trono, Senhor Deus, e nós, como sua igreja, como a sua noiva, poder reinar também com eles, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor Deus, nos fortalece na nossa fraqueza, nos ajuda, Senhor Deus, a ser mais que vencedores no nome de Cristo Jesus. Pai, esteja conosco, que os teus anjos nos guardem, que o teu bom Espírito, Senhor, caminhe conosco, nos direcione, nos ensine, nos exorte, nos encha, Pai, nos dê dons e nos ajude, Senhor Deus, a pregar essa mensagem do reino, para que essa mensagem, Senhor, gere alegria no coração dos teus filhos, Pai. Que cada um de nós aqui sejamos instrumentos, Pai, que nós possamos entender, para que nós possamos ensinar a outros também, Pai, que nós possamos obedecer ao ID, Pai, que nós possamos fazer discípulos, Pai, ensinando, pregando a mesma mensagem que Jesus pregava, que os profetas pregaram, que os discípulos pregaram, Pai, que é a mensagem do reino, Senhor Deus, para que o teu reino venha, Pai, para que a tua vontade seja feita, Senhor Deus, assim na terra como é no céu, Pai, que o teu reino avance, Senhor Deus, e que o Senhor nos use como instrumentos teus, que o Senhor nos conforme, Pai, à imagem santa e bendita do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, que Jesus transborde amor no seu e no meu coração,
que essa mensagem enche o seu coração, que você possa entender o reino e propagar, divulgar essa mensagem do reino, tá bom? Queridos, fiquem todos na paz do Senhor. Deixa aí o seu bom dia, o seu comentário, né, para o vídeo ganhar relevância. Deixa o seu like, não custa nada, ó. Cheiro para vocês, meu povo, e até o próximo vídeo.